Hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos ligados aos elementos da natureza e qual a relação desses elementos com o nosso mundo interior. Ou seja, esses elementos eles não existem apenas fora, o fogo não existe apenas como fogueira, como a chama de uma vela, assim como a água não existe apenas como o líquido que a gente bebe, mas sim eles são elementos da natureza. E nós, como pessoas que estão integradas à natureza, nós temos esses elementos dentro de nós. Quando nós pensamos, por exemplo, da água, nós temos água por todo o nosso corpo. Quando nós pensamos no fogo, nós podemos sentir o nosso corpo quente. Quando, por exemplo, nós temos um ataque de raiva ou quando nós sentimos vergonha, a gente sente que há um calor dentro do nosso corpo, que é um aspecto do elemento fogo. Então, esses elementos da natureza não é apenas isso que a gente imagina que é o seu aspecto externo, mas eles estão espalhados por toda a natureza. E nós, se nós queremos ser os reis da nossa natureza interior, ou seja, se nós queremos dominar a nossa natureza, nós precisamos aprender a controlar e a trabalhar com esses elementos da própria natureza. Então, nós já estudamos o elemento água, o elemento fogo, e hoje nós vamos estudar o que são os mistérios do elemento ar. Nós no último tema, no último vídeo, falávamos que a mente ela é o próprio elemento fogo e que quem exerce a influência sobre esse elemento fogo é o ar. Basta, por exemplo, a gente olhar para a chama de uma vela. Vejam que a gente sempre pode aprender com analogia. Olhando para fora, para essas expressões dos elementos fora, nós podemos entender a expressão deles dentro. Se nós temos a chama de uma vela e vem uma corrente de ar na chama dessa vela, nós vemos que a vela fica toda bagunçada, podemos colocar assim, né? Ela se mexe de um lado para o outro. O que representa isso? Isso representa que se nós não aprendemos a dominar o elemento ar dentro de nós, nós vamos ter uma mente conturbada. O ar ele tem os seus aspectos superiores. Quais são os aspectos superiores do elemento ar? Uma pessoa que seja criativa, uma pessoa que tenha uma boa imaginação, uma pessoa que consiga analisar a solução de um problema de várias formas. Vemos o ar, quando ele entra num ambiente, ele entra por várias partes. Por quê? Porque ele representa a liberdade. A pessoa que consegue ser livre, é o fluir da vida. Vejamos como é importante fazer respirações profundas para que a vida circule pelo nosso corpo. Então o ar representa tudo isso, a circulação da vida, a criatividade, o dinamismo que uma pessoa deve ter. Porém, se esse aspecto do ar, ou seja, pensem no vento, pensem na brisa, se não há o controle disso, o que acontece? Acontece que a pessoa, como se diz, né, a pessoa vive no mundo da lua, ela vive perdida, ela é uma pessoa atrapalhada, desorganizada. Por quê? Porque há muito ar, há muito vento, porém pouca direção, pouco controle desse elemento da natureza que é o elemento ar. Ou seja, como todos os elementos, se ele é colocado no seu local, na medida certa, é perfeito. Porém, se não se tem esse controle, ele pode criar estragos. Por exemplo, uma pessoa que não consegue ficar quieta com o seu corpo e muito menos com a sua mente. Então, a pessoa parece que está sempre descontrolada. Esse é um aspecto negativo do ar, quando esse elemento ele não está sendo dominado pela pessoa. Então, dentro desses estudos dos elementos, todos eles vão ter esses dois aspectos. A gente convida você já a estudar o quarto elemento, que a gente está dessa sequência, que é o elemento terra. E desde já a gente também pede que curtam o canal Gnoses Brasil e acompanhem todos os materiais que são postados aqui.